VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Seja bem-vindo aí ao VCast, mais um programa, aí, o 18º episódio. Hoje, pela primeira vez nesse 18º, eu tô meio nervoso aqui, que o papo hoje vai ser sério. Tô aqui com meus amigos, clientes e companheiros Rufo Paganini, Guilherme e o Alexei. Somos da Gather. E a gente vai falar um pouco para vocês sobre essa indústria 4.0 e o marketing B2B aí, que é o nosso foco aí do business, que a gente vai conversar um pouco hoje. E você que está nos ouvindo aí, presta atenção, porque pode ser que esse bate-papo venha ajudar muito aí no teu negócio, na tua empresa. E aí eu queria começar puxando aí o Rufo para falar um pouco como é que surgiu aí essa ideia, como é que ele mergulhou nesse ramo da tecnologia, o que é que trouxe ele aqui em Manaus. Já vou logo soltar 3 aí para deixar ele falando um pouquinho. Breno, boa noite pessoal, muito legal estar com vocês. Sensacional esse momento de troca, de experiências. Assim, eu desde garoto eu sempre soube que a tecnologia era o meu mundo. Mergulhei assim com 11 anos, comecei a codificar, entrei nesse mundo da Matrix, né? Tudo preto e branco, com muitos códigos. E minha carreira foi toda nessa jornada, né? São mais de 25 anos trabalhando com tecnologia, passei por algumas das maiores empresas do Brasil. E a gente tem empreendido, então, há uns 10, 12 anos, com vários programas de aceleração, várias jornadas interessantes. E recentemente entramos num programa chamado Tech Start Indústria 4.0. Ele foi financiado por uma grande indústria aqui de Manaus, né, global, na verdade, a TPV. Na reta final desse programa tinha uma imersão presencial de mais ou menos uma semana aqui em Manaus. A gente veio para cá, a princípio era mais uma viagem na jornada, mais um local. Muito legal, mais um ponto no mapa. O meu já era aqui. Não sai mais daqui, já era. Algo aconteceu, Breno. Uma chave virou no coração aqui. Naquela uma semana, naquela janela, houve a decisão. A gente vai estabelecer uma operação aqui. Qual é o nome dela, irmão? Mudar esse plano todo. É a Bela Manaus. Assim, depois disso, a gente comecei já a me chamar indústria, de né, cara, no Manauara. país, né? Poxa, as indústrias aqui, elas são incríveis e têm nos recebido de uma forma muito especial, né? A gente tem conhecido executivos, operadores da indústria, assim, pessoas muito experientes em indústria e tem percebido oportunidades de agregar tecnologia. Assim. A cidade nos abraçou, as indústrias nos abraçaram, a gente tem feito projetos relevantes, estabelecemos uma filial, uma operação, o time aqui está crescendo de uma forma acelerada, sem dúvidas. Manaus marcou a história e promete ser aí um dos capítulos mais emocionantes dela. E eu tenho muitas perguntas aqui. Quando o papo começa a rolar, vão surgindo logo várias curiosidades. E uma delas é como é que vocês cruzaram as histórias de vocês aí? Você e o Guilherme, depois veio pela sequência o Alex, depois que o Alex já conhecia aí a Vanguarda, mas como é que conta um pouco dessa história aí, como é que começou? Conta aí, Guilherme. Deixa contigo essa. Fala, Guilherme, como é que pessoal. Chegou falando português, chegou falando inglês, como é que foi? Rapaz, conheci o Rufo, tava numa academia jogando squash. Chegou uma personagem lá, um cara intenso da tecnologia. A gente acabou virando amigos do esporte, né? E eu já trabalhava na indústria, tinha uma bagagem de indústria, né? Trabalhei muito tempo na automotiva e um pouco também na indústria de tecnologia. E aí conversando, isso foi lá em 2018, né, primeira vez, ele tinha um produto de varejo, não era tão conectado, mas assim, mesmo assim a gente ainda tentei abrir umas portas para ele e tal. E acabou que 3 anos depois eu saí da indústria, né, da corporate, da automotiva. E ali jogando, sempre conversando, começamos a trabalhar um pouquinho juntos aí, tentar criar umas pontes aí para dentro da indústria. Até que veio o convite aí do Rufo para entrar. Já tinha um network já em Manaus aí Isso ainda foi lá em Curitiba, lá na região de Curitiba, com um network em Manaus, que é a Yamaha, né? Hoje uma indústria de 2 rodas está bem conectada aqui, né? Uhum. Então a gente nem estava prevendo vir para Manaus, mas aí com toda essa história que o Rufo comentou da Techstart, a gente acabou vindo e a gente já tinha esse namoro com a indústria de 2 rodas aqui. E isso só potencializou um pouco mais, né, essa relação.
E o interessante é que depois, daí eu entrei nesse mundo da startup, né, nessa loucura que é essa jornada da startup, né, onde você tem que fazer o cafezinho e gerir todo o time, né, fazer tudo acontecer. E aí abraçamos a causa, né, Rufo? Viemos com tudo, vamos all in, uma aposta bem firme, aí, bem forte, acreditando muito nesse mercado de Manaus. E aí, de novo, no squash, aconteceu a gente conhecer um cara, o Alex. Rapaz, esse squash tá bem movimentado. Acho que eu vou parar. Eu vou subir um pouquinho. Eu fico só na musculação, aí depois eu vou ali na cantina, que é do ladinho, aí eu vejo um... Eu já joguei ali, mas tô meio parado. Foi engraçado isso, porque a gente estava acabando de sair da pandemia, né? A academia estava retomando. E a galera do squash mesmo, que jogava aqui em Manaus, estava bem desunida. E aí foi bem isso. Eu cheguei na academia, escutei aquele barulhinho, eu falei, cara, tem alguém lá jogando. Cheguei lá, aí, rapaziada, deixa eu bater uma bolinha aí também. Rufo competitivo no nível hard, querendo arrancar minha cabeça no jogo. Mas gerou um relacionamento incrível que logo depois ele fez parecido com o Guilherme. Me pegou, vamos embora ali conversar com mais agências ali, que eu tô pensando em fazer um marketing e tudo mais. E no final dessa conversa a gente parou para tomar uma, não foi? Aí o Rufão veio, Alex, eu quero que você componha o nosso time. O Rudo foi o cara, o Red Hunters aí do negócio. Totalmente, totalmente. O cara extremamente visionário. E o legal disso, que a gente vai falar muito disso agora também quando a gente for falar de marketing B2B, é que isso se deu com uma relação. E o marketing B2B, se não houver relacionamento, ele não acontece. Cara, e esse lance da academia é muito engraçado, porque eu sempre conto para todo mundo que um dos meus do meu funil de vendas sempre foi a academia, né? Antes da gente utilizar no digital essa estratégia do funil, captação de lead, tudo isso no off, no mundo offline, eu já fazia isso. Eu selecionava os locais que eu frequentava, as academias que eu frequentava, porque aquelas academias tinham a persona do meu cliente, e eu já conseguia também, eu já sabia que quando tu vencia aquele primeiro contato visual com a pessoa, quando tu chegava na empresa, já parecia que ele já te conhecia, pô, negão, senta aqui e tal, e pô, é um negão lá da academia e tal, então tu já criava uma empatia, então o cara comprava você primeiro e depois ele já comprava o teu negócio. Então é muito nesse sentido, esse marketing B2B, ele é muito estratégico assim nesse sentido, né? Ele é 100% voltado para um relacionamento, porque a gente está falando de coisas muito grandes. O marketing B2B não está falando de pequenas negociações. Não é um produto na prateleira que você vai lá, compra e experimenta. Vou comprar para experimentar. Ninguém vai pegar alguns milhões e fazer um experimento. Então, ele é baseado 100% em cima de um relacionamento. E esse relacionamento é construído em diversos momentos, em diversas fases, com diversas estratégias. E a gente vai abordando isso aqui dentro da nossa conversa e vamos mergulhar nisso a fundo. Ô Rudolf, e na hora de desenvolver o produto, o que você queria fazer, como é que você chegou nesse problema da indústria que poderia resolver com essa tua solução? Porque muita gente escolhe alguma startup, alguma coisa que tu tenha muitos usuários, assim, que tenha muita gente utilizando e tudo. E o teu produto ele é muito específico para a indústria X, Y, Z, que já cada vez mais nichado aquele negócio. Como é que surgiu essa ideia do teu modelo de negócio, irmão? Essa é uma excelente pergunta, Breno. Lá em Curitiba a gente tem o Vale do Pinhão, né? Como a gente não tem silício lá, né? Como no Vale do Silício, nos Estados Unidos, lá é o pinhão, a árvore de araucária e tal, que conecta universidades, empresas, o ecossistema de inovação e tecnologia. E lá tem uma grande indústria, entre outras, que é a Volkswagen. Então a Volks lançou um desafio. Seguinte, eu preciso medir a eficiência da minha linha de produção. Gaps, desvios, riscos de não alcançar minha meta de produção, ou até de não conseguir atender uma ordem de produção no prazo estipulado, e até ver onde que está o meu gargalo aqui, em qual parte da minha produção, em qual posto de trabalho eu posso melhorar minha distribuição de tarefas, coisas assim do dia a dia de produção. Lançaram um desafio e a gente falou, olha, nossa tecnologia se encaixa com uma luva aqui. Submetemos a proposta, apresentamos, aí fomos selecionados, apresentamos uns 80 executivos, engenheiros, eles falaram, opa, tem algo aqui. Nos levaram para o diretor,
Uma semana depois a gente estava com o COO, o diretor Latam de operações. Mais uma semana com o presidente da Volks. E ele falou, você vai ter uma chance aí de falar com o head global de todas as fábricas do mundo. E o alemão aí chegou pra gente e perguntou, Are you ready to the world? Você está pronto para o mundo? E era um alemão assim que responsável por todas as marcas do grupo, desde Porsche, Audi. São mais de 15 marcas, né? E eu falei, I was born for that. Eu nasci para isso, né? E foi muito legal. E aí começou a jornada. Depois de lá a gente entrou em grandes empresas. Eu queria que tu tentasse repetir esse pitch aí que você teve para apresentar a tua ideia. Por mais que o nosso programa, ou a pessoa está escutando, ela está assistindo, mas não tem uma apresentação, como é que tu consegue tangibilizar assim, o teu negócio para quem está ouvindo a gente entender? Porra, e até se colocar nessa dor e dizer, porra, cara, eu vou tentar ligar para esse cara, eu vou seguir ele ali na internet, eu vou entrar em contato com os meninos que eu conheço, com o Brenão, e quero falar com ele. Como é que foi essa tua abordagem? Assim? O que é que o teu negócio resolve? Eu acredito que você não teve muito tempo para vender tua ideia pro CEO lá do negócio. Como é que foi isso aí? Faz de conta que eu sou um alemão aqui. É bem parecido, por sinal. Eu sou um alemão aqui da Volkswagen. Pelo menos Como é a que foi? fisionomia pode ser. Muito bom, Show muito me the bom. money. Aqui, Breno. O grande desafio do gestor da indústria é a informação, né? Informação certa, na hora certa, de uma forma rápida, acessível, precisa, né? E Gather, o nome Gather, ele vem da junção de duas palavras. Get better. Do inglês é a melhoria contínua, tá? Então ele surgiu para você ter a informação que te apoia a entender a saúde da tua operação, do teu negócio, os desvios, o que está funcionando bem, o que não está, onde eu posso melhorar, como eu posso melhorar. Esse é o nosso desafio. Nós capturamos dados, nós torturamos esses dados até que eles confessem, né? A gente diz que a gente massageia o dado, ou até tortura ele até que ele confesse, né? E a partir disso a gente dá o dado na palma da mão do gestor. Como que está minha produção? Como é que estão meus riscos aqui? Qual que é a minha tendência de cumprir ou não aquela ordem, ou aquele dia de produção, aquela meta daquela hora, daquele dia? É sobre isso. É sobre o Lean Manufacturing. Esse conceito que veio lá do toyotismo, da evolução industrial, que diz, detecte os desperdícios, onde que está funcionando bem e onde que não está funcionando bem, para daí você focar em onde realmente tem oportunidade de ganho. Seja ganho em reduzir índice de defeitos, seja ganho em fazer mais rápido aquilo que você estava fazendo, demorando um pouco mais, seja ganho em padronizar. Por que o operador do primeiro turno faz tão melhor do que o operador do segundo turno? Primeiro eu preciso saber que o segundo está fazendo pior, para mim então entender o que ele pode melhorar e passar a informação daquele do primeiro para o segundo e padronizar, né? A padronização da minha operação leva a uma maior eficiência. Então o Gather surgiu desse pilar da eficiência e produtividade. Porém a gente não se limitou aqui, a gente começou a olhar para as pessoas. E hoje o Gather é uma plataforma que olha para o bem-estar do operador, para a qualidade de vida dele, para o conforto dele. A gente se preocupa, por exemplo, com o aspecto ergonômico dele. Será que ele passa tempo em excesso numa postura não natural, não confortável, que pode machucar a coluna dele? Nossa tecnologia consegue gerar um alarme disso, disparar e ajudar o pessoal de ergonomia, de saúde da companhia a melhorar esse processo para ele não se lesionar, não ter que ser afastado, não prejudicar a qualidade de vida. Então a gente cuida da saúde do negócio, mas também da saúde das pessoas. Essa é a nossa plataforma. Que é muito importante a gente ressaltar, porque há um certo medo da tecnologia ainda, que ela venha para poder mudar a mão de obra, roubar a mão de obra humana. E a gente não. A gente quer, muito pelo contrário, a gente quer potencializar os humanos da indústria. E se preocupar com a saúde deles é uma forma de demonstrar isso. E vindo de uma tecnologia, tornando o RH, que é uma área totalmente focado às pessoas da indústria, tornando ele com um potencial mais forte de decisão e de melhoria para os seus colaboradores, que é uma forma da gente agregar um valor na nossa marca gigante e tornar isso bem visível a todos. Ô Guilherme, e a gente sabe que Manaus
tem muitas indústrias, né? Não sei quanto, tem mais de 400 indústrias Mais hoje. de 600 600 atualmente. 600. Eu cheguei perto, vamos lá. Bom palpite. Mais de 400, mais de 600. Agora a gente sabe a dificuldade quando a gente quer chegar numa decisão, que a maioria está tudo em São Paulo. Ou não, hoje mudou um pouco esse retrato. Você consegue hoje chegar com as pessoas que estão em Manaus, apresentar a tua solução e tomar uma decisão, assim, aqui tudo acontecendo aqui, ou precisa vocês estarem lá em São Paulo e nos outros eixos aí para poder tomar essa decisão? Porque quando você fala que você tem uma empresa de tecnologia, montou aqui, está fomentando na cidade, imposto, tá bacana, mas se o teu negócio for fechado fora, como é que fica essa logística, assim? Quais são os pontos de vantagem e desvantagem de estar aqui em Manaus? É um ponto interessante, né? A gente aproveita até acabar que o Covid jogou a favor aí da digitalização da indústria, né? Então, a gente estava numa base em Curitiba, na matriz em Curitiba. A gente tinha esse costume de visitar o cliente e tal. Com o Covid gerou um pouco de dificuldade nisso, mas ao mesmo tempo potencializou e abriu muita porta para o mundo digital, onde as pessoas conseguem se conectar sem barreiras geográficas praticamente, né? Então a gente até tem hoje até projetos internacionais, né? Então isso traz essa flexibilidade, né? Então a gente começou em Curitiba a fazer isso através dos programas de inovação, dos parceiros, né? Vários parceiros que a gente tem de negócios. Vão se criando pontes, vão se fazendo reuniões, videoconferências. Através das videoconferências, ferramentas digitais, a gente apresenta, né? Faz todo esse pitch, mas muito bem ilustrado, né? De como a gente pode auxiliar na linha de produção, né? Olhando sempre para a jornada do operador e para a jornada da produção também, né? E trouxe essa flexibilidade. E 1 ano e meio depois, né, a gente chegou em Manaus, mas já está com uma cultura sem barreiras, né? Não precisa tanto a visita do pessoal, do frente a frente ali, pelo menos nos primeiros momentos, né? A gente gosta de ter isso, né, de fazer essa visita à planta, de entender muito bem a dor do cliente, o que ele está precisando, o que ele está buscando. A gente tem algumas soluções bem customizadas aí para atender diferentes cenários. E isso vem com muita conversa, né? Na época de distanciamento geográfico, vem através de vídeos, evidências, fotografias, conversas e mais conversas. E quando possível a gente faz a visita presencial e vai entender ali no dia a dia mesmo, né? Da indústria, o que está acontecendo lá. Buscar aí as dores, tentar entender o cenário, tentar entender aonde que o cliente está precisando de informação, que tipo de informação, e a gente volta para casa, quebra a cabeça, trabalha 4 mãos, né? Nós dentro de casa, também junto com o cliente, para buscar uma solução. Onde que vai ser legal a gente aplicar a tecnologia. E às vezes é um desafio, mas é sempre um bom desafio, né? Sempre tem um aprendizado, a gente está cada vez mais maduro na indústria, né? Um exemplo é que a gente começou na automotiva e aqui em Manaus o nosso principal projeto hoje ele é da eletroeletrônica, né? Então é um mundo totalmente diferente, onde a automotiva você tem muita jornada do operador e na eletroeletrônica não tanto, né? Você tem muita máquina e a jornada do operador ela é muito localizada, né? O posto de trabalho ele é mais focado. Então a gente vai aí sendo versátil, né? Criando um jogo de cintura e tentando estabelecer um produto replicável, mas sempre pensando na entrega e no que o cliente está precisando, né? O conceito de startup, de empresa de tecnologia, a grande vantagem é de você escalar um negócio, né? Ou seja, você cresce e não precisa aumentar a tua estrutura proporcional ao crescimento daquela tua empresa, da tua plataforma. O de vocês faz sentido também isso ou também quando você vai crescendo muitas empresas tu precisa aumentar também muita gente porque vocês acabam oferecendo o serviço, não só uma plataforma SaaS ali para o cara, treina ali e ele começa a usar. Vocês continuam prestando esses serviços pro cliente? Qual é o LTV do cliente usando a tua plataforma? É eterno ou tem um período X e Y? Ótimo ponto, Breno. A gente tem os 2 pilares, tá? A gente tem produtos assim
de prateleira, que são produtos que você tem um processo de setup dele, passou a funcionar, e aí ele cresce dentro do cliente em mais pontos de monitoração, mais pontos de coleta de dados, né? Por exemplo, mais câmeras, né? Para me analisar uma ergonomia, são câmeras aí do circuito de câmeras do espaço, para mim ver se o seu operador está produtivo, a quantidade de produção, se a linha parou, tudo isso a gente faz por câmeras, né? Então, mais câmeras é o mesmo produto ativo em mais câmeras, com mais licenças, crescendo a assinatura desse cliente com um produto padrão e replicável e escalável. Mas também tem a customização. A gente vê que os clientes, cada um deles tem as suas particularidades, e a gente se coloca como um parceiro ali para olhar para a estrutura do cliente, fazer um raio-x, como que os dados podem empoderar a estrutura de decisão daquele cliente. Como que a informação pode conectar melhor duas áreas, ajudar ela a tomar decisão, apoiar ela a reduzir custos, ampliar a margem. Então, esse é o nosso desafio, é realmente olhar para cada estrutura. Então, nós temos essas duas estruturas internas, um time de produto replicável e um time de customização de software. Estamos super abertos aí, temos atuado nesses dois modelos. Tá? Entendi. E aí, falando um pouco mais de marketing, Alex, vocês estão começando a trabalhar também em alguma ferramenta de outbound também? Ou como é que são as estratégias de vocês de aquisição de clientes? Quais canais hoje vocês estão utilizando para poder chegar nessa persona aí do cliente de vocês? Então, a gente elaborou um planejamento estratégico, trazendo um pouco do conceito de startup, de ser um ambiente legal, que tem essa filosofia, né, de ser um ambiente confortável e descontraído. Eu não posso utilizar das redes sociais sem pegar a essência da rede social. Eu costumo falar muito sobre isso. Então, o LinkedIn ele tem que conversar com o LinkedIn, tem que conversar com a indústria, tem que conversar com o CEO, tem que conversar com pessoas importantes ali, sim. Já o Instagram, não. O Instagram tem que ser um ambiente legal. Eu não posso pegar o Instagram e tornar ele um ambiente técnico onde as pessoas estão discutindo o Big Brother, por exemplo. Então, eu tenho que estar permeando diversos assuntos para eu ser um lugar legal em determinados momentos, posicionar minha marca, tornar minha marca querida em vários níveis, entendeu? Então, eu estou falando com o filho do CEO ali. Ele pode estar me acompanhando, assim como eu posso estar acompanhando, quem está me acompanhando ser um aluno muito legal que futuramente vai querer trabalhar com a gente porque a gente tem um ambiente disruptivo, porque a gente tem uma metodologia diferenciada. Então, vamos falando das estratégias como um todo. Quando a gente fala de rede social, quando a gente está buscando o cliente, mostrando a nossa cara, a gente está mostrando ela de diversas formas. Por isso a gente está com a Vanguarda, que tem um foco em performance, que a gente identifica isso e acha isso muito relevante. Então, a gente está fazendo todo um trabalho para isso. E, na contrapartida, eu estou fazendo um trabalho muito forte de ser um ambiente legal, de mostrar que a gente é legal e que a gente gosta das pessoas e que a gente é humano e que a gente não está falando de uma inteligência artificial difícil, chata e complexa. Então, a gente está sendo cada vez mais fácil e usual. E de ferramentas, a gente está hoje também com a RD Station, trazendo a captação de leads, né, trazendo de uma forma estruturada e medindo de uma forma estruturada, com estratégias bem segmentadas. Porque a gente está falando de um negócio, como eu falei, o marketing B2B, é relacionamento. Então, por mais que caiam bastante clientes ali na base, eu preciso estabelecer um relacionamento significativo para aquele cara confiar na gente e aportar uma verba significativa para a gente entregar um projeto de qualidade para ele. Então, o marketing B2B, ele não tem exemplo melhor do que um relacionamento. Não tem exemplo melhor do que um casamento. Você não vai botar aliança no dedo de uma mulher sem ter 100% de confiança, né? Ainda mais que hoje em dia um divórcio custa caro. Né? Você monta seu negócio e um divórcio custa muito caro hoje em dia. Então, você não está botando na mão de uma pessoa, de uma empresa, algo pequeno. Você está botando algo muito grande. Você está botando a sua empresa, você está botando seus colaboradores, você está botando a sua tecnologia, o seu sonho na mão da gente. E a gente precisa estabelecer um relacionamento de confiança bem robusto.
a exemplo de como a gente se conectou, que primeiro viramos amigos, primeiro o Gui e Rufo viraram amigos, depois eu virei amigo de ambos e só assim a gente se consolidou e está fazendo essa estrutura da empresa dar certo e robusta, né? De uma forma legal para todos. Vamos fazer um torneio de squash logo, né? Companhia Atlética. Bora, será muito bem-vindo. Patrocínio FIEAN e chama todo mundo logo pra... Vamos que vamos, gostei. Para jogar, né, cara? Essa ideia do patrocínio FIAN é boa. E quais são os desafios aí, Rufo? Eu vejo que hoje mesmo, cara, eu tava conversando, porra, eu tava me sentindo até o Shark Tank aí do programa. O cara foi comigo para apresentar uma ideia de uma startup e tal, para me vender a ideia dele, para ver se eu ajudava ele. E acabei já conectando ele com uma empresa de P&D e tal, hoje para conversar. E eu vejo o desafio que o cara é bombardeado sobre o negócio, porque ele tem ali uma ideia, né, uma apresentação, aí depois tu vai correr atrás de fundos para investir naquilo, e pessoas, equipe de desenvolvimento, botar isso para rodar o MVP e tal. Quais são esses desafios? Tu que já está passando, né, por essa jornada toda aí, quais foram os desafios que você passou dos 11 anos aí até agora? Legal. Bom, o primeiro grande desafio de uma startup é o que a gente chama do Product Market Fit. É encontrar um mercado que realmente tem uma dor, que saiba que aquilo é um problema, que perceba que é um problema e que veja na sua solução o remédio para essa dor, né? E, por último, que esteja disposto a pagar por isso. Tem gente que chega até o estágio anterior, mas não vê o valor tão grande a ponto de assinar o cheque, né? Então, isso é o fit e é sempre um dos pontos que muitas vezes as startups não conseguem avançar. Vou falar de um segundo, aí assim, ele tem a ver muito fortemente com as pessoas para executar essa entrega, né? Se você não tiver um time que realmente faça sentido e que se dê bem, cara. Por incrível que pareça, assim, se você olhar no top 1 de startups que falham, a principal razão não é falta de dinheiro, não é não ter um mercado tão significativo ou uma solução suficientemente boa. É problema relacional entre pessoas, sócios, etc. Incrível, né? Mas isso acontece demais, né? Isso aqui reflete a vida real da empresa tradicional também, né? Também. Hoje a gente contrata pela técnica e demite pelo comportamento, né? Então, assim, o comportamento humano realmente faz grande diferença. Né? Perfeito. É isso. E outra coisa que eu acredito muito, assim, é fazer junto com o cliente mesmo, conectar nele, vivenciar aquilo que ele tem de situação, assumir aquela dor, aquele problema dele como seu mesmo e se apaixonar não pela solução, né? Tem gente muito que fornece uma solução e fala, meu serviço é incrível, minha plataforma é linda, minha tecnologia é maravilhosa, mas não se debruçou suficientemente no que ele quer resolver com aquilo, de modo que não entende suficientemente aquilo. Às vezes o problema, o cenário de aplicação, ele muda com o tempo. E as pessoas ficam presas numa solução anterior, né? Então hoje nós somos apaixonados pelo nosso cliente, pelo que ele quer resolver e não por como a gente resolve. O como pode mudar ao longo do tempo. Hoje a tecnologia A, amanhã pode ser B ou C. Nosso propósito é transformar a indústria, fazê-la funcionar melhor, performar mais, entregar um produto mais relevante, num tempo mais ágil e com qualidade mais interessante, né? Então esse é o desafio. Rufo, mas a gente vê muitas empresas e muitas startups aí realmente torrando dinheiro, jogando fundo assim atrás de ganhar mercado, e às vezes a conta no final ali não bate, né? Mas a visão a longo prazo, o valor a longo prazo que essa empresa vai ter para a pessoa vender, dar o exit, né? O famoso exit que as pessoas tanto almejam. Você vê isso como a Gather, como um negócio que tu é apaixonado aquilo, e vê a longo prazo isso, ou o teu objetivo daqui a pouco é vender isso para uma tecnologia, para alguma empresa muito gigante aí, como é que tu se imagina o futuro assim, da Gather? A gente está criando uma empresa centenária aqui. Pode ser que algum dia ela se incorpore com outros players, ela cresça de tamanho, tenha mais grandes participantes dessa operação, mas pensando no longo prazo mesmo, assim, né? Nós crescemos até então organicamente, né? Hoje a gente está com um time de algumas dezenas de pessoas, sempre contrato a contrato, projeto a projeto, e a própria receita nos permite o crescimento. É o famoso bootstrap, né? É um crescimento natural.
Mas agora estamos passando por nossa primeira rodada de investimentos, então isso vai acelerar. E uma coisa bem interessante é como a indústria aqui de Manaus. Nosso novo sócio é de Manaus, é uma indústria e vai ser anunciado muito em breve. Manaus tá de braços abertos mesmo para você. Tá acontecendo algo Mas interessante. eu fiz essa pergunta porque tem muito cara que realmente entra com esse propósito, né, cara, de fazer o negócio crescer e tal, e sair, daqui a pouco montar uma outra coisa. É um cara que um empreendedor serial, né? Um cara que quer empreender e fazer várias coisas de tecnologias e tal, ou não, tu se prende realmente a essa ideia, é o teu negócio, é o que tu quer se ver a longo prazo fazendo, não tem acordo para te tirar da operação, não, cara, mesmo que eu quero estar junto aqui com vocês fazendo isso, mais ou menos nesse sentido, entendeu? A gente vive o hoje com toda a intensidade, emoção e vida possível, né? É porque se não for assim, não dá certo, né, irmão? Não conhecemos na totalidade o amanhã, mas sem dúvidas o foco é isso, cara, é fazer acontecer. Eu sou um empreendedor serial, né? Eu tive uma sequência já de startups, de iniciativas empreendedoras, mas hoje a minha energia está nesse negócio, minha energia está em transformar a indústria, e eu acredito que tem que ser assim, né? Tem que colocar o coração no negócio, porque é assim que você faz isso virar algo grande, né? E como é que vocês enxergam a indústria daqui a 5 anos, assim? O que tem hoje e daqui a 5 anos? O que é que vocês enxergam que vai estar melhor, que vai estar evoluído, que vai mudar nesse cenário? De como é feito hoje as coisas. Pergunta bem difícil, só rapidinho, né? Porque a gente viu que o mundo mudou em 2 anos. Esses 2 últimos anos de pandemia, tirando as vidas que se perderam, né? A gente houve uma evolução disruptiva que muita gente nem acreditava que fosse ter. Hoje, qualquer mulher que fala de criptomoeda. E alguns dias atrás, alguns meses atrás, alguém não conseguia nem imaginar esse universo. Mas alguns pegam teu dinheiro e some aí, né? Infelizmente. Infelizmente, a oportunidade faz o ladrão o tempo todo. Mas no contexto geral, né, a tecnologia só avança, né? Então você vê aí a exponencial que é da tecnologia, né? Pensar aí nos últimos 20 anos, a gente estava lá falando de CD e hoje nós estamos falando de metaverso, uma realidade aumentada, uma realidade virtual, daqui a pouco aí criando holograma, carro voador. Então, como a gente trabalha com inteligência artificial, e a gente busca ter o estado da arte da inteligência artificial aplicada no nosso produto, então a gente ainda tem um bom caminho pela frente e acho que todas as empresas também, né? A gente vê nas visitas aí aos clientes, às fábricas, tem muita gente atrasada, né? Muita gente que ainda está na prancheta, no papel, depende da observação de uma pessoa, uma amostra do que está acontecendo no dia a dia, né? Quando você traz tecnologia, você mede 24 horas, 7 dias por semana, você tem um padrão, você tem uma consistência de dados, né? Isso gera muito dado, né? Você tem o Big Data aí para fazer a análise, para te direcionar melhor. Você mata o feeling e vai na certeza, né? Você é mais assertivo na tua tomada de decisão. E é aí que a gente traz esse potencial para a indústria, né? Você acho que vai vender, ou acho que eu vou produzir tanto. Você para com o acho e você tem dados para te balizar, né? Para te direcionar para o que você tem que fazer. E aí que é o grande valor das coisas, né? E a tecnologia só melhora, né? Então, hoje a gente gosta de dizer que a gente é diferente porque a gente não usa sensor, a gente usa imagem, né? Tem muitas empresas que conseguem fazer medidas, mas usando sensor, né? Sensoriza a máquina ou sensoriza a pessoa, põe algum vestível, né? E a gente faz só através da imagem, uma câmera normal de mercado e de qualquer câmera que o cliente comum, já tiver na empresa dele, vocês só posicionam corretamente ali, ajustam uma coisa ou outra e já pluga ali a tua solução e já começa a ter os dados para coletar. Isso. Faz alguma parte de configuração, né, adequação à realidade daquele cliente. Acaba facilitando muito o setup, né? Porque às vezes quando você bota o custo todo desses equipamentos, câmeras, tudo, ficaria muito mais alto do que ele implementar em algo já existente, né? Perfeito, Breno. O nível de tecnologia que a gente trabalha, há poucos anos atrás, assim, primeiro que não era nem
possível tecnicamente. E depois que, por um tempo razoável, foi totalmente inviável financeiramente. Era muito caro. Nós estamos vendo uma transição onde a alta tecnologia é acessível. Então, nosso maior desafio hoje não é econômico, é cultural. É as pessoas baixarem a guarda e aceitarem a inovação, terem a coragem de mudar, né? E o que vem com a mudança? A inovação, ela empodera o ser humano. O que a gente percebe, assim? Que muitas pessoas, elas gastam uma grande parte do dia dela em tarefas repetidas, né? Tarefas operacionais, tarefas mecanizadas, tarefas que o computador, que o sistema, que a plataforma pode realizar, né? E o nosso sonho, aí, o que nos move é permitir que o ser humano seja ser humano, né? Faça coisas que nenhuma máquina consegue fazer. Exercer a criatividade. Isso. Viva a nossa essência. Manifeste a beleza, a arte, né? Cuide de pessoas, né? Cuide de clima, cuide da sua visão, pense no amanhã, projete coisas e não gaste tanta energia mantendo a operação funcionando, né? Então, isso que nos move. Então, a indústria de amanhã é uma indústria mais humana. A gente tem chamado assim da indústria 5.0, né? Onde as coisas já são conectadas, onde a gente tem um monte de dados, a gente tem um monte de tecnologias, um monte. Posso falar aqui 30 siglas para você. Essas tecnologias estão rapidamente se espalhando pela sociedade. E a partir disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter seres humanos que cuidam de seres humanos e que pensam em negócios cada vez mais sustentáveis, cada vez mais sociais, cada vez mais ecológicos, cada vez mais amazônicos, né? Então é isso que é o futuro do mundo, cara. Um lugar muito mais legal. A gente, para implementar a transformação digital numa empresa, no comércio, a gente vê que uma parte do serviço é feito pela vanguarda, é feito pela gente, né? Mas muita coisa tem que ser feito também a tarefa de casa pelo cliente, não é verdade? Então, assim, quando vocês estão oferecendo a solução de vocês dentro do negócio do cliente, já existia um setor que é responsável por isso e vocês treinam essas pessoas, ou precisa haver uma contratação especial, alguém especial para poder manipular, para poder dar esse suporte junto com vocês ali do outro lado? Como é que funciona isso? A gente fala assim, por exemplo, com algumas áreas chaves ali, né? Por exemplo, tem um engenheiro de processos. É o cara que pensa, o operador João vai fazer tal atividade, o Pedro vai fazer tal coisa. Então ele pensa em todas as sequências, né? Para mim fazer um celular, um smartphone, então ele vai passar por uma linha onde vai ter 30 operadores. Um vai fazer isso, outro vai testar, outro vai... Então parece ele distribui o filme do McDonald's lá, que o cara subiu na escada ali e começou a posicionar onde vai fazer isso. Exatamente. É isso mesmo. Para essa pessoa tomar decisão, ela precisa de dados. Então, agora eu preciso produzir X celulares a mais. Ou mudou o modelo, eu tenho que redistribuir Tu percebe as as estrelinhas brilhando nos olhos dessas pessoas quando tu começa a apresentar a tua solução para eles? Assim? Sim. Percebe. Olha, a Vira gente... o queridinho parece quando a gente está chegando no cliente, pro gerente comercial, o cara diz, meu irmão, tá aqui a lead, assim, é traçado, o cliente vem, o cara, caralho, negão, porra, top. Percebe o brilho, que o cara quer vender mais e eu dou solução. Eu sempre falo, a gente vai ser o queridinho do setor comercial, porque o cara vai, principalmente na pandemia, onde fechou loja, ninguém, não ia mais o cliente presencial, quem já estava engatilhado ali no digital, o irmão voou, saiu muito mais fortalecido, sobreviveu e saiu muito mais forte. É isso. O cara hoje usa um cronômetro para registrar quanto tempo aquele operador demora para executar uma ação, por exemplo. Então tem que ir alguém lá observar, pegar o tempo. Aí, eventualmente, o operador ele percebe que está alguém olhando e registrando e muda a rotina de trabalho. Então, aquela tomada de informação não é realmente fidedigna, porque ela é, primeiro, que ela é de uma amostra de tempo, não é contínua. E depois, porque a pessoa, sobre observação, ela acaba mudando o seu comportamento. Então, a ideia é que ele esteja, por exemplo, em Miami, em um evento internacional, se relacionando, e a tecnologia esteja capturando o dado e entregando na mão dele. É um exemplo. Então, essa é uma das áreas, mas também tem um médico da saúde, que hoje ele tem um trabalho de campo enorme para analisar a ergonomia. Tem o responsável por segurança, né? Hoje a gente analisa, por exemplo, se um operador esqueceu de colocar o seu óculos de segurança, o seu capacete, ou se ele não está com a vestimenta apropriada para aquela área, a gente consegue alarmar
alertá-lo imediatamente para ele colocar para acessar a área específica, né? Então a gente ajuda todos os protocolos de segurança da operação, etc., de uma forma automática. Então beneficia um conjunto de áreas, né? Até chegar no gestor da planta, né? Do Plant Manager, que tem informações consolidadas que mostram aí o que está funcionando bem, o que não está, onde eu posso melhorar, onde que eu vou acionar e pôr mais energia de melhoria contínua, né? Vender uma solução dessa até então inexistente ou muito difícil, né, de barreira de entrada assim, de concorrência, já está começando a cair lead orgânico para vocês, assim, de pessoas que procuram essa dor e lembram de vocês, ou ainda vocês têm que apresentar e o cara, pô, eu tenho essa dor aqui, porque o Google ele é feito para a pessoa que já sabe o problema que ela tem e ela faz uma pesquisa de palavras-chave para resolver aquele problema dela. No caso de vocês é difícil o cara buscar lá e achar o teu produto, né? Ele não tem na caixinha dele essa solução hoje. É mais você realmente entender quem é a persona e vender para ela mostrar uma dor que ela tem, que às vezes ela não sabia, e é uma grande oportunidade de apresentar o teu produto. É mais ou menos isso a jornada de vocês. E quanto tempo dura essa jornada do cara conhecer, em média, não sei se já tem como fazer uma média, de quando o cara conhece a solução que você apresenta e quanto tempo a canetada e implementação do projeto? Vou só introduzir a parte do marketing, né, que você ressaltou bem. Essa parte da busca, hoje a gente faz uma segmentação bem criteriosa para tornar as palavras-chave mais fáceis e usuais, né, do Google. Então, hoje a gente não vai escrever lá que a solução de ergonomia, a gente vai colocar lá solução de dores dos meus colaboradores. É um exemplo. Porque a gente precisa entender... LER. Pode ser também. Doença então, do trabalho. E sobre a tecnologia em si, que você está comentando que talvez seja algo muito, muito novo e tudo mais, convenhamos que a gente está falando de imagens, né? E imagens, a gente captura imagens há algumas centenas de anos já. Então, o que a gente está fazendo é tornar essas imagens em dados palpáveis e que potencialize o decisor de tomar decisões. Então, esse processo da captação, de mostrar um pouco da nossa tecnologia, ele é muito mais cultural do que de uma aceitação tecnológica mesmo. É você passar a entender que aquela imagem, aquele copo pode não ser só um copo. Ele se olhar daquele lado ali, de repente ele se torna uma obra de arte porque tem uma figura. E que se você colocar ele do lado de cabeça para baixo, ele se torna um apoio para poder fazer. Então a gente vai, através de imagem, mostrar as possibilidades de um ambiente, de um produto ou de pessoas para tomada de decisões. A brincadeira da palavra-chave que a gente estava brincando aqui, que eu acho que o cara que está ouvindo a gente pode se colocar no lugar, né? Dor do meu colaborador, aumento de produtividade, são algumas palavras-chave que o cara pode tá em busca e achar o teu produto como solução. Algumas mais assim que a gente possa... Sim, produzir mais com menos. Mais com menos virou moda durante um bom tempo, né? E eu até sou um pouco agressivo com isso. Eu falo que é você produzir mais com os mesmos, não mais com menos. O próprio Lean Manufacturing, se a pessoa procurar isso e aparece, vocês colocaram também para aparecer vocês isso, que é bem o conceito do teu negócio. E a questão da jornada que eu também perguntei, assim, você que é o cara que mais do comercial também, né? Olha, nosso tempo médio, desde um primeiro contato, que muitas vezes é assim orgânico, tá? Teve casos que as pessoas chegam na gente, seja por indicação de um cliente ou ouviu de nós em algum evento ou algo assim, e também programas de inovação aberta. Então hoje tem indústrias que falam, olha, eu tenho esse problema e gostaria de resolvê-lo. Alguém pode me ajudar? Então a gente tem um cliente, por exemplo, AkzoNobel. Eles têm mais de 120 fábricas no mundo, lançaram um desafio, mais de 100 startups mandaram suas propostas de solução. Exatamente. Eles têm mais de 40 marcas, né? São líderes globais de tintas, né? Tudo que é tipo de tinta. Nós fomos selecionados entre mais de 100 startups. Hoje tem o WhatsApp do presidente, que ficamos bem relacionados lá nessa companhia. E foi um período mais longo. Então é uma empresa que chegou a 1 ano de relacionamento, porque é uma corporação global. A gente falou com os líderes mundiais aí dela, né? Tem empresas que a gente chegou a fechar o negócio em 1 mês ou 2. Então,
uma média aí de 90 dias, tá? E nossos clientes tendem a ficar conosco, assim, a gente tem uma continuidade, né? Alguns projetos são pontuais, com começo, meio e fim, mas a maioria a gente entrega um valor relevante e continua a relação, né? Geralmente, nesse nosso processo de venda, nós fazemos inclusive estudos de payback, né? Com o investimento X, o retorno em tantos meses ocorre com Y% a mais. O LTV, assim, é eterno? Não tem, pode falar em 24 meses, 36? Como existe a maior parte dos clientes que entraram estão ativos ainda, a gente não tem uma média tão consolidada, aí, mas é acima de 12 meses. Vai. Acima de 12 meses, muito bom, né? É, muito bom. Bacana. E sobre o marketing aí, cara, o que é que tu espera aí? Quais são as metas que vocês estabeleceram para esse ano de 2022, assim? Estamos no segundo mês do ano, tá propenso a bater essa meta de vendas? Sim, implementação? a gente... Quais são os países que a gente já está presente hoje, assim, tratando-se de essas empresas que já têm vários locais? Quando você consegue entrar numa planta, você entra só aqui ou ele já consegue colocar em todas as plantas dessas indústrias, assim? Pela parte de marketing. Hoje, como eu falei, a gente está com um planejamento bem robusto e que a gente está muito confiante. Ele já está gerando resultados, inclusive uma breve brincadeira que o relógio já está apitando aqui alguns leads que estão vindo via Instagram e a nossa segmentação, essa parceria que a gente está fazendo com a Vanguarda. Mas a estratégia em cima de vendas em si, vou abrir aqui um pouquinho, a gente está bem próximo de bater a nossa meta do ano. Porque a gente está bem próximo de ser aceitado de uma forma mais disruptiva dentro da indústria, principalmente aqui em Manaus. A gente está com uma cara muito positiva, a gente está sendo muito bem visto e muito bem quisto aonde a gente está. E está sendo acessado de diversas formas. Então, eu posso te dizer hoje que o que a gente tem em termos de prospecção ativa faz a gente bater a meta. Mas a gente já entendeu que a gente quer triplicar essa meta. Uhum. A gente já brincou com isso internamente. A gente já dobra a meta. Não tem meta, mas se chegar na meta, Exatamente. Como a gente se trata de startup existe uma aceleração natural, né? Tá na veia da gente ser acelerado. E isso traz esse ganho, né? A gente percebeu que o que a gente prospectou no ano anterior está trazendo um resultado muito significativo e muito rápido em termos de retorno de relacionamento. Então, a gente está em fase já de botar a aliança no dedo. No B2B, a indicação é muito forte, né? 100%, 200%. A indicação, ela é muito forte. Tudo que vocês fazem, que eu faço para os meus clientes, eu faço para a Vanguarda. Pô, isso aqui é uma geração de conteúdo, eu faço material rico, eu faço inbound, eu faço e-mail marketing, eu faço Instagram, tudo. Tem até aquele ditado que fala que 50% do que eu gasto com publicidade vai para o lixo. Eu só não sei quais são os 50%, né? Então a gente acaba fazendo tudo realmente para poder indicação, lead, eventos, patrocínio de eventos. Tem algum evento do segmento que assim, já está no planejamento de vocês esse ano e tomara que volte os eventos presenciais assim, grandes, né? Não sei se... Da minha área tem o RD Summit, que há 2 anos não acontece, o RD Summit lá em Floripa. Tem algum evento assim de vocês? Ficou no ar ainda a primeira pergunta, para as pessoas terem ideia da geolocalização onde vocês já estão presentes hoje. E também essa questão dos eventos. Quais são os eventos chaves que as pessoas podem esperar que vai ter a Gather lá fazendo uma apresentação e mostrando o teu produto? Uhum. Bom, hoje nós temos clientes então que têm operações aí em mais de 60 países, né? Então, operações realmente globais. Nós temos alguns clientes aí com faturamento superior a 50 bilhões, né? Então, bem imponente. E tem eventos, então, eventos da indústria, eventos dos executivos, né, do setor, como um Expo Management, eventos de tecnologia, né, eventos de software. E nós queremos trazer aí para Manaus aí um evento trimestral aí que deve dar uma agitada no ecossistema de Manaus. Assim. Queremos conectar realmente profissionais da indústria, do poder público, da academia, fazer assim uma mistura boa aí. Cara, evento ano passado, a gente fez em outubro, né? Eu fui patrocinador master de um evento de gestão e eu tive uma bela surpresa assim, no feedback, no retorno que a gente teve
de ROI mesmo, retorno por investimento do que a gente fez desse evento. Sensacional. E tu tá cara a cara com a persona ideal, com o teu cliente ali, ponto de contato, mostrando o teu produto, tendo tempo realmente para ele te conhecer de verdade ali, acelera muito isso. O resultado é muito satisfatório assim, dessa parte do evento. Eu realmente fiquei muito encantado. Aí também estou com outros projetos esse ano já de fazer alguns, inclusive segmentados para médicos, para gestores, para outras áreas também. Então, sensacional. Beleza. Vocês querem falar mais alguma coisa aí para a gente finalizar aí o nosso podcast? Uma hora passa muito rápido. A gente vê aí. Primeiro a gente tem que agradecer, né, essa porta aqui para a gente tá nos expondo e demonstrando um pouco do que é a nossa tecnologia. A gente é importante que a gente torne isso mais usual, o mais simples para todos, né? É o meu calcanhar de Aquiles ali, que eu tenho que ficar o tempo todo, tá, gente? Vamos traduzir isso daqui pro usual, pra galera do dia a dia. Se deixar o Rufo falando aí... O Rufo vai puxar uns alemães aí. Vai puxar uns negócios aí que ninguém vai entender. Vai ficar, porra, o podcast do Negão agora é bilíngue, mano. Não, e eu gosto... Abrindo um parêntese rápido, eu gosto muito disso, de fazer essa tradução. Ele traz uma parada muito técnica, exponencial, igual ontem a gente estava no bate-papo, né? Parece aquele negão que tu pega o negócio e faz assim... Isso, exatamente. Vou te dar um exemplo. O Rufo falou uma terminologia gigantesca ontem. Eu falei, tá, é a funcionária do RH que você tá falando, é ele. Não, eu queria um pouco mais. Eu falei, tá, mas é o RH? É uma pessoa para contratar? É isso aí, é o RH. Então, tá aqui. O cara tá tão viajado, assim. Então, basicamente isso, cara. Agradecer aí e deixar bem claro que a parceria Guerra e Vanguarda tá sendo bem produtiva. O time lá abraçou a gente bem legal, é um carinho bem legal que estão tendo. Aceitaram o desafio, que acredito que está sendo um desafio para eles, né? Entender isso. Sim, e aí eu fico traduzindo para eles também. Uma startup assim, desse potencial aqui em Manaus e com a Vanguarda, pode ter certeza que é uma honra para a gente, é um aprendizado. A gente foi bem humilde para falar para vocês no início, né, no nosso desafio, que a gente sabe muito bem fazer a parte técnica, né? Só que quem dera se fosse receita de bolo, que o que funcionasse para um, funcionasse para outro. Cada negócio tem suas especificidades e é muito interessante a gente estar trabalhando junto com isso e vocês terem essa paciência de ensinar também. E você, como sendo um cara de marketing, eu sempre falo que a persona ideal da Vanguarda é aquele cliente que tem o marketing. Agora, o marketing realmente inteligente, que venha para ajudar. E aí o que acontece? Facilita muito, porque a operação, os caras ali estão pensando em gestão, na produção, inteligência artificial, tudo não. Tu tá pensando em marketing, como pegar aquilo ali e o product market fit, né? E ver o que realmente o mercado vai poder ser beneficiado com as ideias dele. Pega os malucão aí das ideias e tal do produto e tu coloca aquilo comercialmente e acha o cliente que vai comprar aquela ideia. Eu acho que é muito importante isso aí, cara. Exatamente. Um parêntese também para ajudar a acelerar, acho que o comércio como um todo. Gente, forcem o marketing. Contratem o marketing. É uma parte estratégica que vocês precisam ter que vai fazer uma diferença muito significativa para você traduzir aquilo que você quer para o seu cliente. E às vezes seu produto tem um potencial gigantesco, mas você não consegue explicar bem esse seu potencial e não consegue passar isso bem. E muitas vezes a dor que eu sinto é essa. O cliente contrata uma agência e às vezes acha que está contratando marketing, né? E não é, cara. A gente é uma empresa terceirizada, um prestador de serviço, que quando um bom briefing é elaborado por um bom marketing, a gente consegue entregar um resultado final positivo e um resultado final para o cliente. Então não adianta o cara querer que a gente durante 30 dias, que pense no projeto dele naquele momento, comparar com o cara que acorda de manhã pensando em Gather, vai dormir pensando em Gather, na parte de marketing vem com a gente com a solução e olha norteia o projeto para onde ele está caminhando. Eu acho que o grande sucesso é isso, essa colaboração, né? Hoje não existe mais o cara contratar uma agência, vai e faz e me entrega. Vem, vamos fazer juntos e vamos chegar no resultado final. Hoje é mais ou menos nesse sentido aí. Então, muito obrigado a vocês, Guilhermezão aí. É como a gente faz, né? Como você faz com a gente, de chegar, entender o que a gente faz e buscar a melhor forma de comunicar isso para os nossos clientes, né? É o que a gente faz também com os nossos clientes, né? A gente vai até lá, entende a dor deles e constrói uma solução personalizada que seja interessante para todo mundo, né? Que a gente consiga colaborar, fazer isso junto, construir isso junto. E Manaus, assim, uma terra super fértil, né? A gente chegou aqui,
entusiasmado, sangue no olho para trabalhar, para fazer acontecer. Fizemos boas conexões inclusive até com a Centep, com a prefeitura aqui também. Abrimos algumas portas no varejo, né? Hoje ainda um pouco mais focados aí na indústria, pelo fato de ter contrato fechado já, né? E ter investidores da indústria. Mas a gente tem produtos aí no futuro, né, Rufão, que a gente quer... Já pincelamos, até algum cliente nosso aí, não sei se tu participou na apresentação aí. Então, a gente está ainda com esse desejo de atuar também no varejo. E estamos aqui para ficar, né, Rufo? Se não ficar nós, a gente deixa os nossos representantes muito firmes aqui nessa terra fértil. Esse carioca aí veio para ficar também, né, irmão? Tô aqui já há 12 anos, já sou manaora, já sou manaoca já. E a gente que vem de cidades maiores, por Recife, no meu colégio, todo dia, durante o ano, eu cruzava com um cara que eu nunca, com uma pessoa que eu nunca vi na vida, assim, dentro da escola, coisas muito gigantes. E aqui Manaus te dá a possibilidade de tu criar um network assim mais fácil, né, cara? Tu encontra as pessoas na academia, correndo ali na Ponta Negra, na cidade de São Paulo, tudo é muito mais difícil tu criar essas conexões assim como Manaus. Tu consegue. Network é tudo, né, cara? Acho que na parte comercial, 50% é relação comercial, 50% é network, cara. Tu pode ter se o cara gostar da tua ideia e tu tem um preço competitivo e bom, cara, acabou. E o grande Rufo aí, obrigado, irmão. Você é um cara diferenciado. Eu que agradeço, Breno. Somando 11 com 25, só dá 36, irmão. Ainda mais novo que esse moleque. Pô, 25 anos e tal. Novinho ainda, cara. Não parece, mas é mais novo que eu, né? Não é? Muito bom. Essa parte não parece. Também te amo, né? Também te amo. Negócio de startup dá estresse também, né, irmão? Porra. Cai os cabelos, dá pra ver. O meu eu raspei logo pra evitar que alguém... Pra não ficar igual o meu, né? Só... A gente se diverte na jornada, né? Se você, como diz o chinês, né? Você trabalha no que gosta e você não trabalhará nenhum dia da sua vida, assim. Conectar pessoas que amam o que fazem, apoiar esses jovens no mundo da tecnologia a descobrirem o seu talento e criar uma jornada de desenvolvimento. Juntar um monte de gente que acredita num propósito, num sonho para criar algo grande. Conectar esse algo com os desejos, com os desafios da sociedade, é algo que me move. Assim. Eu tenho esse propósito de juntos aqui a gente deixar uma assinatura no universo, de passar a ser diferente aquilo que funcionava por décadas, eventualmente, de um jeito. Né? Eu acho que a gente vive um tempo onde não existem limites. Todas as ferramentas, os recursos, os acessos, as capacidades para se transformar organizações, histórias de pessoas, transformar a sociedade, estão disponíveis. A mesa está posta. É nós que decidimos o que faremos com ela. O Sérgio Cortella, um dia desse eu estava escutando ele bastante aí, ele estava falando, se você morresse, que falta você faria? Isso. E aí isso é muito profundo, né, cara? Que a gente se pega assim, às vezes pensando na gente, pô, não ganhar dinheiro, fazer não sei o que pra mim e tal, mas depois tu pensa, pô, mas se eu morrer, que falta eu vou fazer para quem? Qual vai ser o vácuo que eu vou deixar? Qual vai ser o legado que eu vou deixar? Eu acho que isso aí é muito, muito importante para a gente aplicar na nossa vida, no que a gente faz, no meu negócio e no negócio de vocês. Assim, eu sempre acho que a Vanguarda ela fomenta o mercado, gera emprego. A gente já conseguiu mudar o rumo de muitas empresas que estavam afundando e através do marketing a gente deu um novo gás para a empresa, uma nova vida e longevidade. Então a gente tem esse poder assim que vai muito além de vender um folder, vender um card pro Instagram. Acho que esse é o que nos move. Acho que o médico, quando ele pega um doente, cura e vê o cara daqui a pouco bem correndo, é uma sensação com devidas proporções mais ou menos que a gente sente. Quando você implementa a tua ideia numa indústria e tu vê o cara otimizando a produtividade, os funcionários melhorando a qualidade de vida, é mais do que um contrato que o cara assinou ali e tu vai dormir tranquilo por conta de um contrato, irmão. Até porque isso aí, a gente fica feliz, eu não sei se você, mas eu só fico feliz com um contrato novo durante 5 minutos. Depois já estou preocupado em realizar um bom serviço e fazer aquilo que eu gosto e não perder mais esse cliente, porque você ganhar e perder, não tem empresa que sobreviva dessa forma.
Então a gente tem que sempre conquistar, respirar, comemorar, mas já suar e começar a trabalhar para que aquele contrato, aquele mero papel ali, porque você não pode segurar um cliente por conta de uma assinatura no papel. Você tem que segurar pelo um serviço, uma prestação de serviço de qualidade para que ele consiga sempre estar renovando, uma realização e renovando contigo. Eu sempre falo pro meu cliente, ó, cara, formalização aí de escopo para ti, porque a cláusula que tá gritando aí, 30 dias de aviso, irmão. Então, a cada 30 dias, se eu te entregar o melhor, só é mandar um e-mail para mim e a gente desfaz o contrato. O de vocês é assim também. Então, é puramente, cara, só para a gente ter um documento ali formal. Porque o que vai fazer a gente ter um LTV aí forte e duradouro é a prestação de serviço aí que a gente está oferecendo para vocês. Então, muito obrigado aí. Vamos seguir Gather nas redes sociais. Digita aí @ aí pra galera. Gather.ir. Aí, galera. Aí. Gather.ai. Sigam. Eu vou mandar esse link hoje já, né, Rodrigão? Já, posso chamar de Japa, irmão? Não sei porquê, né? Gostei do Japa. Já, eu vou mandar esse link já no meu networking da galera do Distrito Industrial, o pessoal que faça a mesma coisa, porque eu acho que nesse momento assim que as pessoas podem estar tranquilo e ouvir o Rufo sem ter uma reunião formal assim agendada contigo. O cara consegue ali em uma hora tentar entender, se colocar nessa dor e fechar negócio. E depois eu quero o feedback de vocês das coisas boas que isso aqui pode proporcionar para vocês, que é isso que é o propósito do VCast, é mostrar para o mundo, né, que aqui a gente tem gente pensante, que faz acontecer também e está movendo a economia aqui nessa Amazônia. Muito obrigado, galera. E aí, fique com Deus aí, pessoal. Valeu! VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel.